A paz do Senhor, meu irmão. Bem-vindo ao nosso culto de celebração do Ministério Dofka, uma bênção de Deus para o seu coração. Que o Espírito Santo possa te abençoar rica e abundantemente. Mais um dia rico de uma oportunidade riquíssima que nós estamos aí na presença de Deus para podermos pregar este evangelho glorioso de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, abençoa o nosso culto, abençoa o nosso louvor, meu Pai, recebe por tua misericórdia, abençoa a nossa vizinhança, abençoa os nossos irmãos que já ligaram, que não vão poder vir, provavelmente por causa da chuva. Senhor, abençoa o nosso irmão que está viajando, estenda as tuas mãos na vida das pessoas que estão enfermas e ajuda, meu Pai, os teus servos que colaboram, que contribuem com a obra missionária. Abençoe as pessoas que colaboram e contribuem também pelo crescimento deste projeto, deste ministério. Meu Pai, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Dá-nos um culto abençoado em tua presença. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus. Todo sofrimento acabou, caminhando vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar em ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando esta tal felicidade. Pelos mares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando esta tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando uma alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa deste amor. Glória. Aleluia. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja o nosso grande Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia.
tocar o teu coração e me derramar a teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos cantarei, tu és santo e exaltado, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. Glória. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos cantarei, tu és santo e exaltado, aleluia, 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 aleluia. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Santo é o Senhor dos exércitos. Bendito seja
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, porque nós reconhecemos o Teu senhorio. Engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque reconhecemos a Tua grandeza. Nos prostramos, ó Deus, diante de Tua face e reconhecemos o Cristo que Tu nos enviaste, pois a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos destruídos, porque revelaste o Teu amor no Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abramos aí as nossas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo 2, que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicência, desejais ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Senhor, abençoa os nossos corações por Tua palavra. Abençoa, meu Pai, nesta noite, a Sua igreja com a presença do Teu conhecimento em nossos corações, e nos leva à intimidade contigo. A graça te damos, ó Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Versículo 22 do capítulo 1 diz assim: ó, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O capítulo 2, versículo 1 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência. O versículo 2 diz aqui: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que as Escrituras nos quer dizer? Só há um meio de crescimento, é o genuíno leite espiritual. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que é o genuíno leite espiritual, pastor Américo? Hoje nós estamos passando por um momento de crise dentro das nossas igrejas, em geral. Por tardar o noivo, as virgens loucas são virgens. Existem as loucas e existem as prudentes. As prudentes, elas estão bebendo na fonte do verdadeiro leite genuíno espiritual, que é a palavra de Deus, que vai te levar a um relacionamento com este Deus, para que você, por meio dessa palavra, você o conheça, ou seja, há uma transmissão de caráter do divino para o humano, que transforma as nossas vidas. Enquanto você não passar por esse processo, você permanece no Adão. Quais são os frutos do Adão? Pedro, eles vem quebrando, a pedra do coração dos seus ouvintes, que estavam sendo perseguidos, e muitos estavam deixando seus corações endurecer. Despojando-vos. O homem, a partir do momento que conhecemos Cristo, temos que nos despojar, portanto, de toda a maldade, de todo dolo, invejas, da hipocrisia, da maledicência, da glutonaria. Gálatas 5 vai nos dar uma lista de coisas que atrapalham o crescimento espiritual, e também nos dá uma lista de tudo aquilo que corrobora, fortalece o crescimento espiritual do homem. Sede longânimo, benigno, compassivo, misericordioso, justo, tem amor um pelos outros. Pedro não toma outra linha, existe outra direção e outro caminho. Obediência. Pedro está tratando a igreja como ele foi tratado por Jesus. Pedro era sanguíneo, colérico,
camarada iracundo que se encolerizava rápido, dava luz ao pecado, ele corta a orelha de Malco, ele estava sempre disposto a ter um embate com alguém em defesa do Cristo, mas da maneira dele, do jeito do Adão velho. E agora Pedro, já experimentado na obra, vendo a igreja sendo perseguida, vendo muitos que já estavam abrindo mão da sua riqueza, dos seus valores, da maior riqueza, da maior bênção que Deus coloca no coração do homem, que é a salvação, vendo que o diabo estava tendo êxito na vida de muitos que já retornavam para o caminho de outrora. Muitos voltavam para o judaísmo, outros voltavam para o paganismo, e outros já não queriam seguir mais, as pessoas estavam sendo entristecidas, e Pedro então, movido pelo Espírito Santo, vai escrever essa carta aos dispersos, aos peregrinos, que estavam firmes com seus corações em Deus, mas que poderia ser abalado. Então Pedro escreve dizendo, permanecei firme nele, ele é a nossa pedra viva, e nós somos fragmento dessa pedra viva, que por meio da sua palavra, do conhecimento das Escrituras, ele nos tem feito habitação no Espírito, no homem interior. Pedro diz que nós somos os tabernáculos de Deus para a igreja, se nós estivermos em plena comunhão com este Cristo, por meio da sua palavra. Então as pessoas hoje estão tomando um caminho ao contrário daquilo que as Escrituras dizem. As pessoas querem ir para a igreja, e se esqueceram que a Bíblia nos alerta sobre as coisas da modernidade, já lá atrás. As pessoas querem ir para a igreja, querem que alguém que é cheio do tal Espírito Santo, que eu não conheço esse tipo de espírito, e que começa a revelar a sua vida, e que começa a ser guru da pessoa, tudo ele quer consultar o profeta, e o profeta agora é que dirige a pessoa, e não mais o Espírito Santo, que nos dirige por meio dessa palavra. Não existe nada maior e melhor do que a palavra de Deus. Ela tem a primazia, ela vem em primeiro plano, porque ela é o verbo divino, o verbo salvífico, que nos transforma, que nos capacita. Então Pedro vai dizer, despojando-vos, portanto, de toda maldade. É uma maldade você ter o evangelho em suas mãos, e não buscar aqui a resposta que tu quer de Deus para você. Você pratica uma renúncia contra o Espírito Santo, você vai atrás de alguém que pode revelar, e com isso as pessoas estão sendo enganadas pelo espírito da igreja que operava lá em Filipos, que Paulo vai repreender aquele espírito. Por isso as pessoas hoje estão enganadas pelo mesmo espírito que operava no meio do povo de Deus em Israel, chamado necromantes, a qual Deus dizia, não os consulteis, não os busqueis, porque se eu quiser falar convosco, olha o que Deus fala, se tu é filho de Deus, permaneça na tua congregação, onde tu está, onde tu foi chamado. Lá também tem profecia, palavra pregada, Deus fala por meio da palavra pregada, é a profecia por excelência, e lá também tem pessoas com o dom de profecia. Então o que você tem que fazer? Ficar na sua congregação, porque Deus diz, eu falarei convosco, ou enviarei o profeta. Quem envia o profeta é Deus, não é você que vai atrás do profeta. Já desde o Velho Testamento, do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, o Senhor fala, eu enviarei o profeta, ou falarei convosco, por meio do meu Espírito diretamente, ou por meio de sonho, ou por meio de visão, ou revelação, eu vou falar convosco. Então o próprio Deus, ele diz a maneira como ele vai fazer. Hoje aí, com esse tal Pentecoste que as pessoas inventaram, as pessoas estão desprezando os cultos de doutrina, os cultos da palavra, os cultos de ensino, que um dos melhores é a EBD. Pessoas não frequentam o culto da EBD, não frequentam o culto de doutrina, mas estão ávidos aí nos lugares onde ele chama de poço. Eu vou no poço. Você vai no poço, daí o próprio Deus diz no Antigo Testamento, beberão de lá águas turvas, águas misturadas, porque ele diz, eu sou a fonte da água viva. É onde Deus abriu a fonte a jorrar para a vida eterna, nas Escrituras, na pessoa do Filho, na revelação salvífica para a sua igreja. Então se eu quero ouvir Deus, eu tenho que estar em comunhão com Deus, em oração com Deus, submisso a Deus,
e humilde no banco da minha igreja ouvindo a palavra profética. Se na sua igreja não tem palavra profética, se na tua igreja não tem uma palavra revelada que te alimente, que te sustente, o próprio Espírito Santo diz: se tu não está bem numa casa, mude-se para outra. Você tem que sair, você tem liberdade, você não é escravo de pastor nenhum, ninguém aqui é meu escravo, todos têm liberdade. Vão para onde Deus o direcionar. Então o que nós temos que, pastor, o senhor não dá valor às pessoas? Não dou valor, mas dar valor a uma coisa, dar liberdade a outra. A pessoa tem liberdade, ninguém é escravo de ninguém. Então o que as escrituras diz? Desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual. Sabe o que é isso? É a palavra de Deus. Isso aqui é o leite espiritual que Deus nos deixou. O próprio Cristo disse para o seu colégio apostólico: eu vos falo aquilo que eu desci o vosso nível para vos ensinar. E vocês estão querendo, eles queriam, os próprios discípulos de Jesus que se tornariam apóstolos, tinham essa curiosidade, tinham esse frisson dentro deles de querer saber algo sobrenatural, e Jesus diz assim: olha, se eu vos falo das coisas terrenas, com linguagem terrena, vocês não entendem. Como vocês vão entender se eu vos falar das coisas espirituais que estão acima do vosso entendimento? Entendeu? Então eles não iam entender nada. Então Jesus fala aquilo que nós podemos entender. E o que nós podemos entender é o que Pedro diz para a igreja: santificados, porque aquele que vos chamou é santo em toda a maneira de viver. E uma coisa que a igreja hoje está completamente fora dos padrões das escrituras, quase que 80% da igreja está assim, poucos não têm essa cabeça. Quando a palavra fala de santificação, não é perfeição, é a busca da perfeição. Então quem busca a perfeição é imperfeito, quem é imperfeito está sujeito ao erro. Então não existe crente perfeito, não existe pastor perfeito, não existe ninguém perfeito, só Deus é perfeito, só Jesus alcançou a perfeição por meio de quê? Da obediência. Então o que nós temos que fazer hoje? Estarmos debaixo da autoridade do Espírito Santo, que é a palavra, levando ao Espírito Santo cativo todo pensamento contrário às Escrituras. Tudo que é contrário à vontade de Deus, nós vamos levar cativo, amarrado, algemado, amordaçado, em obediência à palavra de Deus. Aí o apóstolo diz aqui no capítulo 1, versículo 22: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, e tendo em vista o amor fraternal. Ou seja, como se purifica a alma de alguém? Amor à verdade. O indivíduo que abandona o culto da sua igreja, o culto de doutrina, o culto de EBD, o indivíduo que não vai ao culto, mas vai lá ao poço, vai na casa da irmã Doquinha, na casa do irmão Joaquim, porque lá tem visão, tem revelação. Você está em rebeldia, você está errado, você está fora dos padrões bíblicos, do direcionamento divino. Eu até concordo que tem muita gente que faz isso até com certa razão, porque às vezes o camarada que lá está em cima do púlpito, ele não se preparou, ele não se capacitou, Deus não o chamou, que ele sabe lá, igual o irmão estava falando de manhã aqui, né? É mandar dar glória, irmão, quer que o povo fica gritando, gritos e barulho não edifica ninguém. Mas quando nós somos purificados pela palavra de Deus, quando levamos os nossos sentimentos, as nossas vontades cativas em obediência à palavra de Deus, nós vamos ser prósperos, nós vamos ter prosperidade. Quantas pessoas hoje são infelizes porque não souberam se prostrar diante do Senhor e levar sua vida em obediência a Deus? Destrói sua vida e destrói a vida dos outros. Por causa de quê? Da sua vaidade. As pessoas não querem viver governada pelo Espírito, querem andar na carne, querem andar de qualquer jeito, querem satisfazer o seu ego, a sua vontade. Mas a Bíblia aqui, Pedro diz assim: despojando, portanto, de toda maldade. É maldade você ter o Evangelho, você ter um culto de doutrina, um culto de escola bíblica dominical na sua igreja, e você virar as costas para o culto da sua igreja e ir para
um lugar que você chama de poço, porque lá tem glória a Deus, tem aleluia, tem revelação e tem visão. E aonde está o leite espiritual? O que é o leite espiritual, pastor Américo? O Salmo 133 já nos fala o que é o leite espiritual. Diz o que ali é o local onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde que Deus ordena a bênção e a vida para sempre? Na congregação do justo. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermão, que desce sobre os montes de Sião. Aí vai dizer assim, ó, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Deus fala de maneira poética por meio do salmista, dizendo que na congregação, na comunhão do justo, aonde os homens são purificados, têm as suas almas purificadas por meio da obediência à verdade. E a obediência à verdade faz esse indivíduo se despojar de toda maldade. É maldade você ter um Deus que fala contigo em sua igreja por meio de sua palavra, e você virar as costas e ir para outro lugar aonde Deus não consagrou, onde não é o altar da sua adoração. É pecado você escolher um ministério para você e você simplesmente dizer que faz parte daquele ministério, e você vira as costas para aquele ministério e vai para outro lugar e só vai na sua igreja, só aponta para dizer que a sua igreja. Não, você tem que estar lá, você tem que servir o Senhor, você tem que determinar caminhar ao lado do ungido que Deus colocou ali para te dar o alimento, o lenitivo, o leite espiritual. Ah, mas pastor, na minha igreja não tem palavra. Então está incomodado, mude-se para um local onde Deus possa te tratar, aonde as águas purificadoras da palavra de Deus possa descer sobre a sua vida. Você não está escravizado à autoridade de homem algum. Você nasceu como filho de Deus para servir o Cristo. Você tem liberdade de servi-lo, mas você não tem liberdade de virar as costas para o Senhor. Se na sua igreja você tem algo que é precioso, que é a palavra de Deus, se na sua igreja a palavra de Deus tem a primazia, você está em pecado quando você abandona a EBD, quando você abandona o culto de doutrina. Isso que nós estamos pregando aqui é a continuação da EBD, da aula de manhã. Nós temos o hábito de pregarmos a EBD, qualquer epístola, qualquer livro, e depois fazermos uma mensagem dentro do ensino da EBD, para fecharmos, para podermos consolidar aquilo que o Espírito Santo tem falado, que Deus tem falado. Há uma grande perseguição em toda a terra sobre a vida daqueles que amam a Cristo, se entregaram ao Senhor e nasceram de novo. Todas as coisas que existem nesse mundo contribuem para nos destruir. Você sai, você tem um celular nas suas mãos, você abre, você vê prostituição, você vê tudo te seduzindo ali. Você sai hoje para um shopping, você vai ver sedução por todos os lugares. Você pega um ônibus, você vai para uma praia, você liga a tua televisão. Hoje o diabo está seduzindo o ser humano, tirando a visão, colocando algo na sua mente por meio da vista, daquilo que ele vê. Então o inimigo não está interessado em dizer, olha, eu sou o diabo, eu estou aqui. Tem um rapaz que anda pela internet aí dizendo que é servo de Satanás. Ele é um louco, que ele não sabe nem o que ele está dizendo. Como você vai dizer que é servo de alguém que te odeia? Sabe, o diabo não ama o ser humano, ele quer destruir você, no corpo ou fora do corpo. Você é a imagem e semelhança de Deus. E aonde o diabo tiver, os seus anjos caídos, seus principados, as potestades das trevas estiverem, você não tem lugar para você. Que aonde eles estiverem, se você estiver lá, você é diferente deles. Eles sabem que você é um ser humano, que você possui a imagem e semelhança de Deus, mesmo caído. Eles sabem disso, ele é homem, e como homem, nós somos inimigo dele, porque Deus fez ele com um propósito. Para que Deus fez o homem? Para se expressar nesse ser humano, para fazer desse ser humano casa espiritual. Aí diz assim as Escrituras, se é que já tem de experiência
de que o Senhor é bom, é bondoso. Versículo 4 do capítulo 2 de 1 de Pedro: chegando-vos para ele quem? O Cristo, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, pelos religiosos, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, olha aqui que maravilha, ele é a pedra, a rocha por excelência, e nós somos os fragmentos desta pedra. Diz assim, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmo, como pedras que vivem, sóis edificado, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifício espiritual agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que o apóstolo Pedro está falando para nós? Meu querido, o Evangelho de João capítulo 1 diz que Deus nos deu o poder de se tornar filho e nos transmitiu a sua natureza divina. Quando Deus olha lá do céu para a terra, aonde os filhos deles estiver, ele os enxerga, porque a natureza divina foi mudada. Você tem a aparência de qualquer ser humano na face da terra. Nós nascemos pecadores, fomos redimidos pelo sangue do Cristo, continuamos com essa carcaça aqui que é feita de carne, igual a todo mundo. Um homem olhando para o outro não vê diferença nenhuma. O que eles notam em nós é a beleza e o brilho do Espírito Santo na nossa vida quando nós somos obedientes ao Senhor. Mas quando Deus nos olha, Deus nos vê diferente daqueles que são do mundo. Quando o diabo, o demônio, o espírito maligno na igreja chega, incorporado em alguém, ele está lá enrustido, oculto, que a pessoa ora, que ele se manifesta, ele não consegue firmar os olhos em você, porque a face do Senhor em você queima ele. A santidade de Deus em você queima ele. Então nós somos pedras vivas, como Deus vive e nós vivemos. Por isso que Jesus disse: aquele que se fizer um comigo, também será um como meu Pai, porque assim como o Pai é um comigo, e eu sou um com ele, e aonde eu estou o Pai está. Aqueles que viver por mim e viver aquilo que eu tenho ensinado, eu serei um com ele, viremos e habitaremos nele. Então quando o adversário nos olha, ele vê Deus. Ele pode usar de todos os meios e artimanhas, de malícia, de maldade, desonestidade, covardia, engano, para nos destruir, mas Deus nos conhece, porque Ele enxerga o que há dentro de cada um de nós. O homem vê por fora, mas Deus vê por dentro. E quando Deus olha você, Deus sabe que você é filho dele, porque Ele se vê em você, ainda que você seja imperfeito, mas a santificação da palavra te dá esta graça, e o adversário de nossa alma também nos conhece. Por isso que não tem como se esconder. Quando Pedro quis se ocultar no meio das pessoas, se esquentar no fogo estranho do inimigo, lá alguém olhou para ele: você fala que nem eles, tem um olhar que nem eles, o teu jeito é que nem ele, você se veste, se comporta como ele, você também é um dele. Pedro diz: não, eu não sou não. E quando Pedro negou 3 vezes o Senhor, o galo cantou, ele lembrou, aí ele sai e amargamente ele chora, desesperado, arrependido, com dor no coração, porque o Senhor o havia o quê? Falado. Queria acontecer isto. Então o que nós temos que fazer? Andarmos com o Senhor, para podermos estar na sua presença. Então o Senhor é bom e rico em perdoar. O que nós temos que fazer? Quando nós aparecermos em qualquer lugar, temos que trazer o quê? A imagem de Deus. Temos que trazer a santificação promovida pela palavra, que nos faz pedras espirituais. Somos pequenos fragmentos da pedra por excelência chamada Jesus Cristo. Para que Ele nos deu essa vida espiritual? Para nós sermos sacerdócios. Sacerdote diante dele, santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras. O Senhor tem nos feito casa espiritual, nos dado
a identidade de filho para nós intercedermos a Ele como sacerdote e oferecer sacrifício a Deus. Então, como as pessoas não aprendem isso, vão buscar a resposta na boca do outro, que ele acha que é profeta de Deus, e você é o quê? Nada. Deus nos fez um reino de reis, profetas e sacerdotes. Como sacerdote, nós temos livre acesso a Deus, por isso que você chama Deus de Pai, se ajoelha e você sente a presença do Espírito Santo. Como profeta, você profetiza a verdadeira profecia por excelência, prega esta palavra. E como filho de Deus, você também é visitado pelo dom espiritual da profecia. Deus fala conosco quando Ele quer, da maneira que Ele quer e na hora que Ele quer. E pode usar qualquer um que estiver dentro da sua direção, dentro da obediência da sua palavra. E oferecemos a Deus sacrifícios. Quais são os nossos sacrifícios? Obediência. Quais são as nossas obediências? Nós louvamos, nós estudamos a palavra, somos santificados por ela, fazemos os nossos sacrifícios de adoração. O que é sacrifício de adoração, pastor? Sacrifício de adoração é você ser voluntário, é você evangelizar, é você abrir a mão da sua vida para você trabalhar na obra de missões, você renunciar muitas das vezes a sua vida para você ser um missionário, doar a sua vida em favor de outros. Sacrifício de adoração é quando você trabalha e tira parte para sustentar o reino, ou você dá o teu dízimo, ou você dá a sua oferta, você é livre para fazer o que você quer. Ninguém pode botar canga em você como um cavalo e trazer para você obedecer. Deus te fez rei, sacerdote, profeta individualmente. Agora, coletivamente, quando tu faz parte de um altar, você tem que sacrificar e adorar naquele altar. Então hoje as pessoas não estudam a palavra de Deus, não entram pelo caminho da obediência, não sabem que a obediência a esta palavra traz purificação para a nossa alma e traz a salvação, nos dá a eternidade. Pois a obediência à palavra, ela nos leva ao caminhar santo com Deus, ela nos leva a obedecer ao Senhor, ela nos leva a ser aceito pelas pessoas que estão à nossa volta. Elas começam a ser envergonhadas quando começam a julgar você da maneira como elas querem, e de repente o teu comportamento, as tuas atitudes provam o contrário a tudo aquilo que andam falando, porque Deus está contigo. O diabo pode ter tentado te amarrar, te dobrar, mas você se põe de pé, porque um filho de Deus não é derrotado pelas trevas. Um filho de Deus, ele vive na luz, e quem vive na luz, aonde ele chega, ele vai dissipar as trevas que ali está. Como? Sendo um cri-cri, perturbando todo mundo. Tem gente que quando chega no ambiente de trabalho, ou qualquer lugar que ele chega, ele começa a aceitar Jesus. Jesus é o Salvador. Ele não tem equilíbrio, ele não é temperado com sal. Vai para um lugar, chegou lá, dê o teu testemunho pessoal com o teu comportamento, deixa as pessoas descobrir que você é crente. Como? Quando vê a oportunidade de roubar, eles roubam. Eu não faço isso, comigo não tem isso, não aceito, eu não vou fazer, não tenho parte, é problema de vocês. As pessoas estão prostituindo você. Não, meu querido, as pessoas estão se embriagando. Não, por que você não faz isso, meu querido? Tem um Deus que é vivo, um Deus poderoso, e eu sirvo, eu sou separado para Ele. Então Ele exige que eu não bebo, que eu não roubo, que eu não adultere, que eu não prostituo. Não estou querendo fazer isso, não vou fazer isso. E pronto, então nós vamos ser conhecidos, não por causa, da minha virtude, não, é porque Deus tem me dado graça, Deus tem feito a sua obra, Deus tem trabalhado poderosamente em nossos corações. Então é essa maneira que nós vamos fazer com que Deus resplandeça a luz do seu rosto sobre a nossa vida, e as pessoas vão olhar para nós, e a Bíblia diz que elas vão até se envergonhar daquilo que pensaram a teu respeito, porque a sua dignidade, o seu testemunho vai estar acima daquilo que eles estão falando. Então é assim que Deus envergonha o diabo, é assim que Deus envergonha os carnais, é assim que Deus trabalha no seio da sua igreja. Quando a Bíblia diz santificai-vos, aqui em Pedro, porque o Senhor é santo, santificai-vos, aquele que vos chamou é santo, santificai-vos vós também. Porque temos que santificar? Porque o Senhor tem nos chamado
para resplandecer a luz do seu rosto sobre nossa vida. Não se admite você dizer, eu sou de Deus, aí as tribulações, as provações da vida estão te afastando dos princípios da palavra, e as pessoas insistem em dizer que são de Deus, quando não andam naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor tem nos ensinado amor, misericórdia, compaixão, e está em plena convicção de fé, e a vinda do Senhor está próxima. O mundo está aí, está. O mundo é sedutor? Sim, é. O mundo tem a isística para nos levar para lá? Tem. Mas com quem você está vivendo? Se eu vivo com o mundo, eu estou à mercê do mundo. Mas se eu vivo com Deus, eu vivo na direção de Deus. A direção de Deus é essa. As pessoas erram o alvo porque querem, porque a bússola está aqui. As pessoas erram o caminho porque querem, se distraem com aquilo que tem no mundo. As iscas do mundo começam a distrair a mente da pessoa. E quando a tua mente está distraída, a tua alma está adoecida. Quando a alma está adoecida, ela começa a errar o caminho, ela começa a perder o foco. Quando perde o foco, Deus se torna distante, e as coisas do mundo que são imediatas e perto, começa a ser sedutor, parece ter grande valor. Eu já vi pessoas, não, mas se eu não for, eu fico meio triste, eu tenho que ir, porque ele não tem como. Mas ele deixa de ir para a escola bíblica dominical, às vezes o mês inteiro, não se entristece. Ele deixa de ir para o culto de doutrina, ele deixa de ser ofertante, de ser dizimista, de sacrificar financeiramente, e não se importa se a igreja está bem ou mal financeiramente. Ele cuida dele, da sua necessidade, vira as costas e diz que tem comunhão com Deus. Porque os problemas e as tribulações da vida parecem que estão nos sufocando. Pedro alertando a igreja a permanecer na pureza da fé, a resistir o adversário, resistir na perseverança, porque a esperança é única, una e é verdadeira. O Senhor vai voltar. Aquele que nos chamou é poderoso para levar até o fim a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Então nós devemos nos santificar, porque o Senhor tem nos dado uma grande promessa, e é por esta promessa. Que promessa é esta? A vida eterna. E a vida eterna, diferente do que muitos pensam, você não ganha a vida eterna quando você entrar lá. Você ganha a vida eterna agora, quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, 13, ali você vai ver que João vai dizer assim: Deus nos deu o poder de sermos feitos seu filho. Ali ele transmitiu a vida eterna no seu coração. Ali na hora da aceitação do Cristo, quando você ouviu aquela mensagem aquele dia, que o teu coração se quebrou, que o teu coração abriu para a palavra, naquele dia o Espírito Santo entrou na sua vida, fez morada em você, te deu identidade de filho e apontou o céu para você e disse assim: santifica-te. Aonde nós nos santificamos? Jesus orando pelo seu colégio apostólico disse: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os santifique pela sua palavra. Então, se eu não tenho amor à palavra, como eu vou purificar a minha alma? Pela obediência. Então, quando Deus diz lá no livro do profeta: tenho eu uma contenda com os moradores da terra. Que contenda é essa, Senhor? Ele fala e diz qual é o problema, porque na terra não há conhecimento de Deus. Deus havia dado a Torá. Hoje essa é a nossa Torá, que contém o Primeiro e o Segundo Testamento. Hoje o Eterno não fala mais por meio de profetas, como falava no passado. Hoje o Eterno não fala mais por meio dos seus videntes, como falava no passado. Hoje o Eterno fala por meio de sua palavra, inspirada pelo seu Espírito, nos homens que se converteram ao Cristo e que nasceram de novo, que receberam a identidade de filho, que são purificados por meio da palavra e que se despojam do velho homem e que aceitam
a ser alimentado por esse lenitivo, esse leite espiritual constantemente. Você já viu um bebê no colo de uma mãe, quando ele vai se alimentar no seio de sua mãe? Se algum dia viu um bebê e fala assim: mamãe, eu já estou enjoado desse leite, não tem outra coisa para comer? Não, todo dia de manhã, 3 em 3 horas, a mamãe dá o seio para ele mama aquele leite. Ali ele tem o colostro, ali ele tem o leite, ali tem as vitaminas, as proteínas necessárias. A criança mama, ela engorda, ela fica bonita, fica forte. Você já viu uma criança dizer para a mãe: não, eu estou enjoado desse leite, eu não quero mais? Ah, mamãe, faz alguma coisa gostosa, diferenciada. Você já viu a criança falar assim? Não, não fala. Então, por quê? A criança é totalmente dependente da mamãe. A criança é totalmente dependente do seio da mamãe, daquele leite que sai de dentro dela. Essa palavra de Deus aqui, ó, Deus tirou o melhor que ele tinha no céu, nos deu o verbo divino. Essa palavra é a palavra eterna, não muda. O que Deus escreveu aqui vai transpor a eternidade, isso vai valer para sempre, vai reger a humanidade. Quando chegarmos lá, vai se completar aquilo que Deus fez, para nós podermos ser abençoados eternamente. Mas nós não podemos dar o luxo a nós mesmos de dizer: não, eu já estou enjoado. Já vi pessoas falando: não, eu já enjoei de ler a Bíblia, já li tantas vezes. Mas ele leu como um fato histórico. Por que você não lê procurando aqui a revelação daquilo que é espiritual, que nos edifica, que nos santifica, que nos capacita, que nos aproxima de Deus, que nos dá consciência de uma intimidade mais estreita com o Senhor, ao ponto de quando o adversário arma para você qualquer tipo de cilada, o Senhor se antecipa, te protege, te guarda, te cobre com suas asas, te purifica, te levanta, te põe de pé e você se agiganta. E você pode se levantar e dizer assim: ó, nada, absolutamente nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque eu amo. O mundo pode nos arrastar na lama. O mundo pegou os servos de Deus, vestiram de pele de cordeiro, jogaram dentro do Coliseu, soltaram cães ferozes, leões, animais ferozes, e eles foram devorados, e muitos deles se ajoelhavam, se prostravam, e o amor de Deus neles era tão tremendo, tão pujante, tão poderoso, que eles engrandeciam, enalteciam Deus em louvores e adoração, enquanto a maldade celebrava a destruição, aquele povo inocente sendo dilacerado, eles engrandeciam a Deus. Por que isso aconteceu com aqueles homens? Eles foram purificados pela palavra de Deus, eles estavam prontos para entregar suas vidas do propósito de ser fiel e fiel até a morte. E não mudou não, que a Bíblia diz bem claro no livro de Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E muitos não estão sendo fiéis, não se despojam do velho homem, não purificam as suas consciências, não santificam, porque o Senhor é santo. E tem gente que pensa que santificação é perfeição. Não é. Santificação é você enfrentar um leão cada dia, e cada dia você vencer as suas debilidades morais, suas debilidades sociais, as suas fraquezas, aquilo que tem te destruído, aquilo que tem te feito escravo. Tem pessoas que destruíram suas vidas, não conseguem uma vida feliz, não conseguem viver com o cônjuge, porque a pessoa é traidora. Ela está aqui, ela vai lá, ela trai, ela é narcisista, tudo em torno de si, para si, não pensa no outro, não respeita a Deus, não respeita ninguém, porque o que falta? Falta a purificação da alma, pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal e não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E hoje as pessoas querem olhar para o seu umbigo e não olhar para o seu próximo. Ainda diz assim: pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
ela permanece para sempre. Aqui ele está falando do verbo, que é o Cristo, mas essa palavra vive para sempre, porque ela é o verbo dizente. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu me santifico, quando ela fala em meu coração, eu me despojo do meu velho homem, das invejas, das glutonarias, das maledicências, das prostituições, da covardia, da timidez, da maldade. Então Deus vai aflorar na minha vida. Agora, quando eu não tenho comunhão com a palavra, eu vivo com a mente religiosa, eu vivo dogmatizado com doutrina de homem, com ensino de homem. Aí é aquele crente que diz: não, eu subo um monte, eu desço um monte, eu oro, mas é desonesto. Eu subo um monte, eu desço um monte, eu oro, mas é prostituto. Eu subo um monte, desço um monte, mas ele dá golpe na Casa da Bahia. Eu oro, eu subo um monte, eu sou visitado pelo Espírito Santo, eu sou o cortador de cana, eu sou um aviãozinho, mas ele pega dinheiro emprestado com o irmão, não paga, descarado. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde as pessoas não querem compromisso com a verdade, onde muitos se apresentam como filhos de Deus, mas negam a Deus por suas obras, sendo abomináveis e reprovada pela própria palavra, e pessoas que se arrogam para si o direito de se assentar na cadeira de Moisés e julgar a vida do outro. Não conhece a história, não sabe nada. Às vezes o outro está lá sendo pisado, destruído pelo diabo, e ele ainda dá o braço a Satanás para destruir a vida do outro. Coisas que, quando é revelado, a pessoa morre de vergonha, não tem nem coragem de olhar para a tua face pelo que fez. Foi simplesmente um joguete, um instrumento do diabo na mão de Satanás para ir contra a vida das pessoas. Nós estamos em um projeto divino, e esse projeto, ele é um projeto de uma batalha constante. Jesus venceu e despojou o diabo na cruz. Por isso que quando o demônio se manifesta, ele tem que te respeitar, porque eles foram desarmados. Sabe o que é despojado? Um exército, quando derrota o outro, ele vai despojar o outro. Ele tira os canhões, tira as metralhadoras, tira os fuzil, tira a pistola, tira tudo. Tiram a roupa militar, deixam nu. Só quem é militar sabe o que eu estou falando. Se você não sabe, um dia você vai ver um filme assim, coloca todo mundo nu, só de cueca, nu, na chuva, no frio, e ficam lá despojado, sem nada. Aí um soldado com um fuzil toma conta de mais de 500. Qual é o primeiro a levantar fugido? Toma um tiro, vai morrer. Então todos estão despojados. Jesus fez isso com os demônios. Quando ele vence na cruz, ele despojou o diabo, os demônios, principado, a potestade das trevas. Ele desarmou todo mundo. Por isso que hoje ele vive nos ares, não pode vir aqui, porque o Senhor os despojou. Quando os espíritos baixos, que são incorporados nas pessoas, manifestam, nós vamos lá e expulsamos ele no nome de Jesus. Então eles não têm arma, mas eles podem seduzir o ser humano. A maior arma que ele tem hoje é o homem caído, que ele vai lá, bota um pensamento maligno, a pessoa comete um erro contra o outro, até mesmo crime, assassinatos e coisas perversas. O diabo consegue manipular, ele tem esse direito. Deus ainda permitiu esse direito, que diz lá, ó, a ave de rapina, se ela vir, a ave de rapina, que são demônios, vir na sua mente, começar a botar mau pensamento, desejo de adultério, desejo de suicídio, desejo de roubar, é o diabo que está falando. Como nós vamos resistir tudo isso? Tendo purificado a nossa alma na obediência à sua palavra, Senhor, pois ela é boa, ela é eficaz, ela é santa, ela nos purifica, ela nos torna agradável diante de ti, porque nós vamos nos despojar de tudo aquilo que não faz parte da sua natureza que está em nós. Vamos nos despojar e vamos abraçar aquilo que é perfeito. Por isso Paulo, escrevendo à igreja, diz assim, ó, tudo que é honesto, que é decente, que é perfeito, que é saudável, que é sadio, nisto pensai e isto praticai, porque isto agrada a Deus e nos aproxima da sociedade. As pessoas nos olham com bons olhos. Então o que nós temos que fazer diante de uma caminhada difícil, aonde o nosso estilo de vida confronta o mundo? O mundo não gosta de você porque você não se assenta com ele, você não bebe com ele. Salmo 1 diz assim, ó, bem-aventurado varão, já desde o Primeiro Testamento diz, ó, bem-aventurado varão que não se assenta na roda do escarnecedor, não se detém na roda do escarnecedor, não anda com ele, não tem comunhão no seu pecado,
Não é não andar no sentido de estar trabalhando na mesma empresa, pegar o mesmo ônibus, não. É não andar, é não fazer comunhão do seu pecado, da sua bebedice, da sua imoralidade. Antes, se tu és um servo de Deus, tu tem, varão, prazer na lei do Senhor, e nela tu medita de dia e de noite, porque ela purifica a sua alma pela obediência à sua palavra, Senhor. Então vamos andar em obediência à palavra. Eu quero convidar você a você fazer parte deste ministério. Faça-nos uma visita. Estamos aí melhorando aqui a qualidade do nosso local de culto, como sempre eu tenho falado. Deus começou a nos dar oportunidade. Deus já nos enviou alguns membros. Deus tem acrescentado a este lugar as pessoas que vão fazer parte do projeto de missões. Deus vai acrescentar neste lugar as pessoas que vão fazer parte do projeto que nós vamos ter aqui para social. Deus vai acrescentar pessoas aqui para fazer parte do projeto que nós temos aqui para jovens, casados, pessoas de todas as classes, de todas as idades. Nós temos projeto que Deus tem nos dado, e estamos esperando no Senhor a vida daqueles que Deus vai acrescentar. E eu convido você para nos fazer uma visita. Nós estamos começando, estamos na caminhada da fé, e a caminhada da fé, quando é uma fé que tem a palavra de Deus como primazia, que nós temos o nosso coração na ovelha, no rebanho, e não na gordura e na lã. A própria ovelha, ela reconhece o seu pastor, ela reconhece o ungido de Deus, e ela tem força em fazer com que aquele aprisco seja próspero. Então tudo o que está acontecendo aqui é porque o rebanho de Deus tem feito esse milagre, as ovelhas de Deus têm nos ajudado, e grandes obras tem feito o Senhor. Nós estamos aí partindo para a 5ª igreja já construída. Reformamos uma, estamos construindo a 5ª igreja agora, a 4ª igreja e uma reformada. Estamos com a obra de construção em Moçambique, em Mafambize. Estamos com a obra em construção em pleno início ali em Malawi. E nós estamos precisando da colaboração de parceiros que nos ajudem. Estou precisando. O nosso ministério DOFK é o nosso ministério Guiando o Rebanho. Aqui também está arrolado no projeto de missão, porque aqui também precisa de ajuda, mas nós temos dado a ênfase mais aonde nós estamos vendo que precisa de graça. O pastor de Malawi disse que, pastor Américo, aqui na minha província não vai ter uma igreja tão grande como essa aqui. Deus está usando o Senhor para fazer aqui. Isso nos dá uma satisfação tremenda, porque assim como nós construímos a primeira ali no Dondo, depois construímos a segunda lá em Nampula, em Moçambique também. Estamos construindo a terceira em Mafambize, ali em Moçambique. E a primeira e a segunda já estão construídas. Igrejas que tinham 100 e poucos membros, agora estão botando até pela janela. As igrejas estão lotadas, estão crescendo poderosamente. Isso nos dá satisfação, que nós sabemos que hoje tem almas que se renderam a Cristo. Hoje tem um lugar mais digno para aquele povo glorificar a Deus. Não glorificam a Deus mais debaixo da palha, quando chove não pode dar culto. Ali em Malawi e em Mafambize, quando chovia não podia dar culto. Toda vez que chovia, o pastor mandava a filmagem para mim da igreja caída, porque a chuva derrubava a igreja, que é feita de pau a pique e cheia de lama. Muita chuva, então a lama descia, a igreja quebrava, caía tudo, e eles tinham que passar ali às vezes 15, 20 dias reconstruindo a igreja. E nós estamos pedindo a sua ajuda, a sua colaboração, e precisamos aqui dos obreiros de Deus. Quero convidar você a fazer parte do Ministério Guiando o Rebanho, uma bênção de Deus para o seu coração. O nome da nossa igreja é DOFK, que significa dirigindo o rebanho ou guiando o rebanho. Vamos guiar o rebanho de Deus, as bênçãos, as benécias da vida espiritual, por meio da obediência à sua palavra. Que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo possa trabalhar de maneira poderosa na sua vida. Lembrando que o único meio de você se aperfeiçoar para ter uma comunhão com Deus é o que está aqui no versículo 22
de 1 de Pedro, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. O único meio de purificar a nossa alma é a obediência à verdade. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, despojando-vos, portanto, de toda a maldade. Por quê? Ele começa com maldade. O Espírito Santo é tremendo, porque há maldade quando você deixa de ir ao culto. Há maldade quando você não é uma pessoa, aluno da escola bíblica dominical. Há maldade quando você não vá ao culto de doutrina. Há maldade com você mesmo. Você está sendo mal com você mesmo. Você está negando a você a purificação. Você está negando a você a edificação. Porque o capítulo 2 diz que Deus nos fez pedras vivas por meio da presença do Cristo em nós, para nós sermos sacerdotes, para oferecermos a Deus toda a sorte de adoração, todo sacrifício. Que sacrifício? Obediência é sacrifício. Então, quando a pessoa diz assim, não, pastor, eu quero ser adorador, e hoje está esse falso ensino de dizer que, pastor, eu sou adorador porque eu vou na igreja e aleluia, aleluia. Aí tu olha para o irmão, às vezes está assim, caras e bocas, aleluia. Mas aí você vai olhar para ele, vamos ver a vida de adorador. Ele não vai ao culto de doutrina, ele não é aluno da escola bíblica dominical, nunca leu a Bíblia inteira, tá? Não é uma via de regra isso, mas nunca leu a Bíblia e não lê a Bíblia por assunto. Você vai falar com ele de santificação, ele não entende nada. Você fala com ele quem é Jesus, ele não entende. Você fala com ele de quem é Deus, ele não sabe. Quem é o Espírito Santo, ele não sabe. Então, as doutrinas básicas da Escritura, a doutrina da salvação, ele não conhece nada. Aí você fala, você é crente mesmo, de verdade? Ele, não, eu sou crente, mas o diabo também é. O diabo crê, estremece e não obedece. O diabo não quer saber de obediência, ele quer saber de satisfazer a vontade dele, e a vontade dele é destruir a igreja de Cristo, tirar, colocar o homem alienado de Deus. Sabe o que é alienado? Sem conhecimento, sem comunhão. Alienado é a pessoa que não tem base nos princípios do segmento que ele abraçou. Aí você olha para a pessoa, você é crente, sou? Ah, tá. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, né? Não, o Filho é fácil, mas não. Fala para mim aqui alguma coisa de Jesus. Mostra a doutrina de quem é Cristo. Fala para mim a doutrina da salvação. Fala para mim a doutrina dos anjos. Não conhece nada. Não vai na EBD, não conhece a escola bíblica, não conhece o culto doutrina, não dá valor à sua santificação. Então eu convido você a ser verdadeiro adorador. O que é um verdadeiro adorador? Adorador não é quem faz caras e boca. Adorador é quem se santifica pela palavra. Como há santificação se não há conhecimento? Se não há conhecimento, não tem como você desenvolver santificação. Então eu convido você aí na sua igreja, se quiser vir aqui vai ser um privilégio, torne-se aluno da nossa EBD, torne-se participante do nosso culto, vá ao culto de doutrina da nossa igreja, da sua igreja, aprenda a palavra de Deus, porque o Senhor tem nos feito uma promessa, e essa promessa é a vida eterna, e nós não vamos ganhar ela na eternidade, nós já ganhamos ela agora, por meio da purificação da nossa alma, como que pela lavagem, pela água, por meio da palavra do Senhor. Então que Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Um abraço aí no nosso irmão Valdec. Deus abençoe você, sua família. Ore por nós, ore pelo nosso ministério, que o Senhor possa nos enriquecer. Estamos aqui com o nosso culto de celebração. Essa foi a nossa mensagem. Quero dedicar a você um começo de semana, uma segunda-feira abençoada. Que o Espírito Santo fale melhor com você, no nome poderoso de Jesus. Grande abraço.